Certa vez, irmãos, Deus ele se dirigiu a Moisés e devido à desobediência daquele povo, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou conduzir vocês até a terra prometida que eu disse aos seus pais, mas eu não irei mais com vocês. E Moisés ele disse para o Senhor: Senhor, de que vale para nós irmos, alcançarmos tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, se a tua presença não for conosco? Moisés acreditava que a maior dádiva que ele e o seu povo, o povo de Deus, poderia ter, era a presença de Deus. E eu creio, meus irmãos, na mesma verdade. Não é a libertação do pecado e de todos os seus algozes, muito menos o livramento do inferno. Não é o céu, não tem a ver com a ausência de sofrimento. Não são as muitas bênçãos da salvação, apesar de ser muito grato por todas elas. Mas para mim, a presença de Deus comigo é tudo o que eu preciso e é aquilo que eu mais almejo quando eu penso em vida eterna. E isso nós aprendemos com Jesus, que vida eterna não tem muito a ver com um estado de espírito ou um lugar. A vida eterna tem a ver com uma pessoa. Jesus disse aos seus discípulos, eles ouviram Jesus orar, e eles ouviram Jesus dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim de mais um ano, com os seus 365 dias. E sendo esse o nosso último culto de 2024, como o irmão Wanderson acabou de falar em sua oração, eu quero pensar com os irmãos neste tema, 365 dias. Mas quando eu olhei e pensei nesse número, eu não pensei nesse tema, porque eu olhei o ano e vi que o ano tem 365 dias. Mas algo me chamou a atenção quando eu li o que Moisés escreveu em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje. Gênesis capítulo 5, 22 a 24. Vamos observar esse registro de Moisés em seu primeiro livro, entendendo que Moisés ele escreve para aquele povo que está prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Gênesis capítulo 5, versículo 22, diz assim: Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, ou Matusalém, dependendo da versão, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Meus irmãos, olhando para esse texto escrito por Moisés, escrito para aquela geração que entraria na terra de Canaã, na terra da promessa, um povo que precisava conhecer muito mais do que suas origens, mas um povo que precisava saber o porquê eles estavam ali. Eles precisavam saber o porquê eles entrariam na terra de Canaã. Eles precisavam perceber que tudo aquilo que estava acontecendo com eles, aquele grande presente que eles estavam recebendo da parte de Deus, tinha a ver com algo que Deus fez desde o princípio. Esse é o significado de Gênesis, princípio. O objetivo de Moisés não foi descrever a origem das coisas, não. O objetivo de Moisés foi mostrar para aquele povo que ia entrar na terra de Canaã o princípio. O que Deus fez no princípio com a sua geração eleita. Meus irmãos, eu quero destacar hoje, se Deus permitir até o fim, duas lições que nos farão refletir sobre o propósito maior de nossa caminhada com o nosso Deus nesta terra, que é a terra de nossa peregrinação. Eu creio que você já percebeu
que nós estamos neste mundo como peregrinos. Nós ainda não alcançamos a nossa terra prometida. Nós ainda não alcançamos a Canaã celestial. Nós ainda não alcançamos tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Mas enquanto peregrinos, nós devemos refletir, pensar, nos apropriar das verdades da palavra de Deus, para que a gente não se desvie. Pelo contrário, para que a gente fique cada vez mais firmes, confiantes no Senhor. E eu quero destacar a primeira verdade, que nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar todos os dias. E eu sei que nós não conseguimos fazer isso todos os dias, mas nós precisamos trazer à memória, sempre que possível, essas verdades. Nós não podemos nos esquecer. E a primeira verdade que eu quero destacar para os irmãos é que mesmo com o avanço da maldade, o Senhor preserva a sua geração eleita para Ele. Eu vou repetir. Mesmo com o avanço da maldade, o Senhor preserva a sua geração eleita para Ele. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, entenda por que Jesus fez isso. Os seus discípulos pediram. Era comum todos aqueles que seguiam o líder aprender como aquele líder interpretava a oração. Todos aqueles que tinham seguidores, eles ensinavam os seus líderes a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E os discípulos de Jesus, eles queriam saber. E eles perguntam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Jesus os ensina a pedir algo ao Pai. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Meus irmãos, esse mal que atinge a humanidade e atingiu a humanidade no Éden, nunca deixou de investir contra Deus e contra o seu povo. E parece, meus irmãos, que a maldade, ela aumenta quanto mais se aproxima o dia do fim. Eu não sei se você já percebeu isso. Seja tentando os servos de Deus, tentando afastar os servos de Deus da presença de Deus, ou seja, tentando atingir a obra de Deus ao atingir os filhos de Deus. Em alguns momentos, parece que o mal está tão presente que ele é quase palpável. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo disse aos irmãos de Éfeso que eles deveriam remir o tempo porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E se no período de Éfeso, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse que os dias eram maus, imaginem hoje. Os dias continuam sendo maus, por causa da maldade presente no mundo, e tão perto de nós, os nossos pecados que o digam. Mas apesar disso, queridos, nós temos evidências suficientes para acreditarmos que mesmo com o avanço da maldade, Deus, Ele preserva a sua geração eleita para Ele. Você precisa, meu irmão, minha irmã, confiar nessa verdade. Você precisa. Antes de nós meditarmos nessa afirmação no contexto de Gênesis, eu quero deixar, na verdade eu quero reafirmar aquilo que Pedro, ele disse para os irmãos, quando ele escreve para aqueles crentes que estavam dispersos devido à fé em Jesus. A forma como ele os chama. Nós cantamos esse cântico, nós sabemos de cor esse texto. 1 Pedro 2,9, ele começa dizendo: vocês são geração eleita. O povo de Deus precisa crer nisso. Vocês são geração eleita. Isso significa que todos os salvos fazem parte dessa geração eleita. Queridos, o Gênesis, ele dá início ao processo de identificação da semente que governará a terra e esmagará a cabeça da serpente. O livro de Gênesis, ele dá início
ao processo de identificação, preste atenção, da semente que governará a terra e esmagará a serpente. E já no capítulo 4, meus irmãos, nós temos o registro do avanço do pecado na descendência de Caim, que termina com uma luz de esperança para a humanidade, quando Moisés revela que Deus estava preservando a semente de Abel. Nos versículos 25 e 26 do capítulo 4 diz: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos, meus irmãos, no capítulo 5, Moisés traçando a geração de Adão a Noé. Preste atenção nas Escrituras. Moisés, no capítulo 5, traça as gerações de Adão a Noé, demonstrando, queridos, que Noé é a semente legítima para construir uma geração fundamentada na cultura que agrada a Deus. E é interessante porque ele faz algumas citações. E no capítulo 5 ele cita um nome, Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi bisavô de Noé. E ele também cita Lameque, pai de Noé. Esses dois nomes, eles ligam esta linhagem de Deus, que Deus está preservando. Enquanto a descendência de Caim está aumentando e a maldade está aumentando, Moisés registra que Deus está preservando a semente de Abel. Deus está preservando. E depois de enfatizar que Adão, macho e fêmea, foi criado à sua semelhança, e os irmãos já sabem o que eu creio sobre isso, reiterando Gênesis capítulo 1, 26 a 28, no capítulo 5, versículo 3, Moisés faz uma afirmação diferente de tudo que nós já vimos até então. Ele diz: Adão teve um filho, a sua própria semelhança, a sua própria imagem. Deus havia criado Adão à sua semelhança e à sua imagem. E agora ele não apenas registra, ele poderia registrar que Adão teve um filho e esse filho se chamava Sete, que era descendente de Abel, da semente de Abel. Não. Moisés diz: Adão teve um filho segundo a sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Isso é muito interessante, porque no restante da narrativa ele não faz isso. E preste atenção, porque ao ligar a criação da imagem com Sete e não com Caim, Moisés conclui que o propósito de Deus será concretizado por meio de Sete e a designação de seus descendentes. Agora percebam algo muito importante. De modo intencional, Moisés ele termina o capítulo 5 com Noé. E antes de começar a falar sobre o aumento da iniquidade e o dilúvio que viria no capítulo 6, Moisés termina o capítulo 5 em Noé. E tudo isso mostra, meus irmãos, que apesar do avanço da maldade, o Senhor estava preservando sua semente eleita para ele. Apesar do avanço da maldade no mundo, a semente divina daria os seus frutos por intermédio do povo que Deus escolheu para ele. Vamos fazer uma pausa. Não no sermão, mas no nosso pensamento. Gênesis capítulo 11, Torre de Babel. A semente de Caim continua aumentando. O pecado continua aumentando e os homens querem fazer grande os seus próprios nomes. Essa é a consequência do pecado. O homem quer fazer grande o seu próprio nome. Aí nós temos um contraste no capítulo 12. Moisés, ele chama Abraão, descendente de Sete, descendente de Abel,
descendente de Adão. E em Abraão, na verdade Abraão, Deus diz: eu te farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei grande o teu nome. Enquanto no capítulo 11, a descendência de Caim está querendo fazer grande o seu próprio nome, eu farei grande o teu nome, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está preservando a sua geração eleita. Meus irmãos, com Noé, e eu não sei se você percebeu, ontem nós vimos a aliança que Deus fez com Noé. Vocês perceberam? Você tirou a foto do arco-íris? Tirou? Ensine as crianças. Ensine as crianças. Com Noé, o Criador faz uma aliança para salvar sua criação. Com Abraão, o Senhor faz uma aliança para salvar as nações, por meio daquele que viria da geração eleita, preservada por Deus. Entenda que é isso que Moisés está mostrando para aquele povo que estava para entrar na terra prometida. Que povo? Descendentes de Sem, semitas, descendentes de Abraão, descendentes de Noé, descendentes de Lameque, de Enoque, de Enos, de Sete, de Abel, de Adão. Entenda por que Mateus ele começa o seu livro falando sobre a genealogia de Jesus no início. Queridos, a congregação dos regenerados, eleitos de Deus, continua sendo a estratégia do Senhor para este mundo. Apesar do avanço da maldade, como acontecia nos tempos de Sete, nos tempos de Enos, nos tempos de Enoque, nos tempos de Noé, Deus continua preservando o seu povo e preservando em nós a sua palavra de redenção. Isso é obra do autor da nossa fé. Isso é obra do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém, irmãos? João capítulo 10, 27 a 29. Detalhe, mesmo com o avanço da maldade. Que segurança, sou de Jesus. Faz todo sentido cantar esse hino. Foi assim esse ano, 2024. Será assim no próximo ano. Deus nos preservará para Ele e nos usará para Ele. Ele nos deu a sua palavra de vida eterna, e nos foi confiada essa palavra. Por isso que nós não temos nada mais para falar, a não ser da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente. É suficiente para apontar o único Cristo que pode redimir o pecador. E esse Cristo, ele veio da descendência de Adão, Abel, Sete, Enos, Enoque, Lameque, Noé, Abraão, Davi. Nós somos sal e luz neste mundo em trevas. Você precisa crer nisso. Se você está em Cristo, você é sal e luz onde você está. Exatamente lá. Você precisa crer nisso, meu irmão, minha irmã, e se apropriar. Sabe por quê? Porque você foi plantado como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, onde você está. E Deus irá preservá-lo diante da maldade. Creio piamente nessa verdade. Mesmo com o aumento da maldade, você será preservado até o fim. A segunda verdade é que nós não podemos nos esquecer, jamais, nunca, nos ensina que andar com Deus é a essência de vida da geração eleita. Andar com Deus é a essência de vida da geração eleita. Versículo 22, na parte A diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou
com Deus. Meus irmãos, é interessante como, no princípio, logo após criar todas as coisas, a Bíblia fala que Deus viu que era bom. Moisés registra isso. E Deus viu que era bom. E logo após criar o homem, e do homem criar a mulher, Deus disse que era muito bom. Quando nós chegamos na narrativa da queda, um dos textos mais lidos pela igreja, Gênesis capítulo 3, no versículo 8 diz que o Senhor andava pelo jardim quando soprava o vento suave da tarde. O Senhor andava pelo jardim quando soprava o vento suave da tarde. Eu creio que Elias sentiu esse vento no Carmelo. Deus criou o homem para andar com ele e ter plena satisfação somente nele. Deus preserva os seus filhos para que eles entendam que neste mundo eles devem andar com Deus. Essa é a essência da sua vida, meu irmão. Essa é a essência da minha vida. E antes de se rebelar, Deus tinha essa prática com Adão e Eva. Antes deles se rebelarem. Deus criou o homem para andar com ele, mas o pecado quebrou essa comunhão. Deus disse por meio do profeta Isaías, lembrando que o profeta Isaías, ele está pregando para a geração eleita. Ele está pregando para o povo de Israel. E Isaías disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Entretanto, mesmo que o pecado ainda seja esse opositor de nossa comunhão com Deus, tão presente em nós, nós nos deparamos com ele durante todo esse ano. Talvez você se deparou com o pecado antes de vir para cá. Resquício da desobediência. Mesmo assim, Deus deixa claro que Ele quer que os seus servos entendam essa verdade. Você foi criado para andar com Deus até o dia em que você estará com Ele eternamente. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, ele disse, ele já mostrou a você o que é bom, ó homem, e o que o Senhor pede de você, que você pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Não é o Deus do povo, agora não, é o seu. Ele é pessoal. Esse Deus que é o Deus do povo, quer que você, que é servo dele, ande com ele. E Moisés, meus irmãos, está mostrando mais uma vez essa narrativa, esse contraste entre uma geração corrompida, uma geração iníqua, que aumentava, uma geração iníqua que experimentava cada vez mais o afastamento, e detalhe, estava caminhando para o dilúvio, no capítulo 6. Essa geração seria destruída, e não vai ser diferente. E é interessante que Jesus disse aos seus discípulos, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai acreditar, mas quando as pessoas estiverem bem, casando-se, dando em casamento, a vida comum, lá na empresa fazendo hora extra, a vida comum, o Senhor virá. Como nos dias de Noé, porque como nos dias de Noé, muitos, a maioria, não acreditava que iria acontecer. E aconteceu. Antes de fazer uma aliança com a humanidade depois do dilúvio, por meio de Noé, conhecida como Aliança de Noé,
antes de apresentar sua aliança com a humanidade, que Deus ele começa com o justo Noé e a sua família após o dilúvio, Deus manda Moisés fazer um registro. Eu quero que você registre sobre o bisavô de Noé, Enoque. E Moisés registrou. O primeiro homem que não passou pela morte física desde a queda, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, a justiça e a esperança que estão sendo exibidas em Enoque, Lameque e em Noé, da linhagem de Sete, contrastavam agudamente com a violência e desespero presente na descendência de Caim. E este Enoque, da descendência de Sete, bisavô de Noé, teve uma experiência singular. A Bíblia diz: Enoque andava com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós. Jesus disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que o Senhor me deu, para que eles vejam a glória que o Senhor me deu. Esse é o meu desejo, Pai. Você que é fruto da oração de Jesus, o Pai ouviu ele dizendo: Pai, o meu desejo é que estes que o Senhor me deu estejam comigo e vejam a glória que o Senhor me deu. Andar com Deus é a essência de vida da geração eleita. Teria tanta coisa para dizer sobre isso. Mas, meus queridos, nesse período do ano é muito comum pensarmos um pouco sobre o que nós vivemos e o que nós experimentamos no ano que se infinda, que ainda não acabou. Dá tempo ainda de viver alguma coisa nesse ano. Nós nos lembramos das conquistas, nós nos lembramos das perdas, na verdade, só vem na reunião de oração. Nós nos lembramos dos nossos avanços e retrocessos, e aí chegamos a uma avaliação. E alguns dizem: foi um bom ano, outros dizem: não foi um ano tão bom. Eu ouvi essas duas versões de dois membros desta igreja. Foi um bom ano, não foi um ano muito bom. Mas eu creio que depois da série de mensagens que nós ouvimos, persevere, Deus está trabalhando. Eu espero que você consiga dizer que apesar do ano não ter sido como você imaginava, apesar das dores e lutas que eu passei, que você passou, apesar do ano não ter sido como você imaginou, foi um bom ano. Foi um bom ano. Porque nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para que você tenha uma prática e um alvo: andar humildemente com o seu Deus. Mas também é comum neste período do ano nós pensarmos no próximo ano. Adeus ano velho, feliz ano novo. Não é assim a musiquinha dos anos 80 e para trás, não é? Mas eu creio, queridos, que também é uma ótima oportunidade. Eu entendo o momento oportuno. É uma ótima oportunidade, por exemplo, para tentarmos colocar em prática alguns projetos de cuidado com a saúde. Não é verdade? Você precisa, eu preciso. É um momento também para lançarmos novos desafios de estudos, de voltar àquele projeto de ler mais a Bíblia, de orar mais, de estar com a família com mais qualidade, de colocar em prática esse desejo de ler mais a palavra, de estar mais presente na vida da igreja. É importante, é um momento propício para isso, mas isso é muito superficial. Se o alvo não estiver diante dos seus olhos, por que eu leio a Bíblia? Porque eu quero andar com Deus. Porque eu oro? Porque eu tenho tanta coisa que eu tenho que apresentar para Deus. Ok, segundo plano, eu quero andar com Deus. Porque eu vou à igreja? Porque eu vou aos cultos? Porque eu quero
andar com Deus. E Deus se alegra quando a igreja dele se reúne no nome dele para adorá-lo. É um desperdício não pensarmos essas coisas sobre o que passou e sobre aquilo que pode vir nos próximos 365 anos de 2025. Mas o texto diz que Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. Isso significa que ele viveu 365 anos e nos 365 anos ele andou com Deus nos 365 dias de cada ano. Todo dia ele andou com Deus. Ele viveu 365 dias de cada ano andando com Deus. Conta-se uma história, e eu achei muito interessante essa história verdadeira, de uma mãe que queria que a sua filha, pequenininha, aprendesse piano. E ela determinou que a filha estudasse 1 hora de piano por dia. E ela disse: filha, determinado horário, você vai entrar no seu quarto e você vai ficar ali 1 hora estudando aquilo que você aprendeu na aula. E a menininha aí entrava no quarto chorando, porque ela não queria. Ela queria brincar. Quando dava 15 minutos, ela abria a porta e falava: mãe, posso sair? Meia hora era um parto para aquela menininha. Passou-se um tempo. Dava 1 hora. A mãe ia lá e batia na porta. E a menina falava assim: mãe, posso ficar mais um pouco? Porque eu estou aprendendo cada coisa com as notas. Para mim, mãe, está fazendo tanto sentido as melodias, eu posso ficar mais um pouco? E a mãe dela lutava agora para tirá-la daquele momento com o piano, porque ela entendeu que não era o piano, era o que vinha dele. A nossa comunhão com Deus, que deve ser diária, ela não começa da noite para o dia, irmãos. Mas ela tem que ter um início. E não apenas ter um início, ela tem que ter perseverança. E ela deve aumentar. Até o ponto de você não desejar nada mais a não ser de estar naquele momento com Deus. As outras coisas que você precisa fazer, você irá fazer, mas o seu coração deseja desfrutar da presença do Senhor. Sendo assim, seu planejamento para 2025, eu quero ajudá-lo. Duas orientações muito práticas. Primeiro, comece se aproximando daquilo que te aproxima de Deus. Faça isso. Comece se aproximando daquilo que te aproxima de Deus. Não negocie o seu tempo a sós com Deus. Não negocie o seu tempo a sós com Deus. O meu tempo a sós com Deus não é com alguém. Eu vou caminhar com o meu cônjuge. É o meu momento a sós com Deus. Não é. Pastor, eu gosto de orar no monte. Vai, que Deus te abençoe. Seja uma bênção. Mas não vai lá porque você quer ver graveto brilhando. Eu vou para o monte, mas tem uma congregação orando lá. Não faz sentido. Se você vai para o monte para se retirar... Meus irmãos, eu já falei isso para os irmãos e pode ficar gravado. Eu amo ir ao monte. Faz tempo que eu não vou, porque o monte está perigoso. Você vai no monte assaltado. A última vez que eu fui, apareceu um cara com a pistola na minha cabeça. Foi quando a minha mãe faleceu. Eu fui falar com o meu Deus. E de repente, eu vi o cara com a pistola na minha cabeça. E era o delegado da Polícia Civil. E eu fiquei feliz, aliviado. E ele me chamou a atenção. O que você está fazendo aqui? Eu falei: você não vai entender. Ele falou: mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: a minha mãe acabou de falecer e eu preciso falar com o meu Deus. Ele baixou a arma e falou assim: eu entendo esse momento. Mas cuidado com este lugar. Ele é perigoso. Tem homens aqui perigosos neste lugar. Ele saiu, eu continuei mais um pouco. Nunca mais fui para o monte. O pastor está orientando a igreja para o monte. Não, você. Se lá você consegue ficar sozinho, vá.
mas não negocie o seu momento a sós com Deus. Se afaste do movimento, se afaste das pessoas. Jesus se retirava para falar com o Pai, e às vezes ele passava a noite inteira. Então comece se aproximando daquilo que te aproxima de Deus. Não negocie seu momento a sós com Deus, seja no seu quarto, seja na sua caminhada, ou seja no monte. Não negocie sua leitura bíblica devocional. Não é aquela leitura, eu preciso ler porque eu quero ler a Bíblia o ano todo. Não, é aquela leitura devocional. Eu quero ir para a Bíblia para ouvir o meu Deus. Não negocie os encontros da igreja com o Senhor. Isso glorifica a Deus. Deus criou a igreja para Ele. Ele está santificando a igreja. Ele virá buscar a igreja. E você não pode tratar a igreja como qualquer um. Ela é o povo de Deus. Geração eleita do Senhor. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Pais, nunca falem mal da igreja perto de seus filhos. Você estará afastando o seu filho daquilo que aproxima o seu filho de Deus. Segundo conselho, comece a eliminar de sua vida o que rouba de você o seu andar com Deus. Não inverta. Comece se aproximando daquilo que te aproxima de Deus. E a partir disso, comece a eliminar de sua vida o que rouba de você o seu andar com Deus. Talvez seja um desejo por alcançar algo. Talvez seja um desejo por alcançar algo que te afasta da essência. Sabe por quê? Porque rouba a sua dedicação e vontade pelo Senhor. Rouba o seu tempo, os seus desejos, as suas emoções, as suas energias. Se afaste dessas coisas. Talvez seja a perspectiva de um relacionamento que está travando você. Sabe por quê? As suas emoções, elas estão voltadas para isso. O seu coração está inclinado para isso. Está roubando de Deus suas emoções, seu tempo e seus propósitos. Talvez seja o desejo de controlar determinada situação que você nunca teve o controle. Você não tem. Deus tem. Eu estava conversando com o irmão Amado em um velório essa semana, de uma família da nossa igreja. O velório não é da família. A família estava no velório, enlutada. E eu estava conversando com o irmão sobre a necessidade de cuidarmos da nossa saúde, não é? Temos. Cuidar da saúde não é ter o controle dela. Nós não temos. Nós não temos. Talvez seja simplesmente se afastar de algo que tem te levado a pecar constantemente contra o seu Deus. Se afaste. Se afaste. Se você precisa se afastar de pessoas, se afaste. Se você precisa se afastar de situações, se afaste. Se você precisa se afastar de algo que você percebeu que tem sido um laço para você, se afaste. Deus te dará forças para isso, porque o seu desejo é sair daquilo que te afasta do chamado de Deus para a sua vida, que é andar com Ele. Quanto aos zelos, não sejais preguiçosos, disse Paulo aos Romanos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu estava no seminário, eu me lembro que o meu professor, um pastor, ele contou uma história interessante e triste. Naquela época que ainda existia, pelo menos em Taubaté, supermercado 24 horas, não é? E ele falou que devido à agenda dele, ele precisava, por vezes, como eu e a Tânia fizemos muitas vezes, sair do seminário quase 11 horas e ir para o supermercado para fazer compra. E ele falou que ele fazia isso, mas ele percebeu que, de vez em quando, ele encontrava um outro amigo dele, pastor, 11h30 no supermercado, empurrando o carrinho, e o carrinho vazio. E ele chegou até aquele amigo dele, também pastor, e falou assim, por que você está constantemente no supermercado, 11h30 da noite, e sempre com o carrinho vazio? E ele disse assim, porque eu quero que todos durmam
e todos estejam dormindo em casa quando eu chegar, porque na minha casa é um inferno. Que triste. Porque eu não sei você, meus irmãos, eu não sei você, minha irmã, meu irmão, mas eu me alegro quando eu vou para casa. Eu me alegro. Às vezes eu fico o dia inteiro aqui na igreja, no templo, mas que alegria quando eu vou almoçar em casa, eu posso fazer isso. Como é bom estar em casa. Como é bom quando a gente sai para viajar, não é verdade? Mas como é bom quando a gente volta. E como é bom saber que tem aqueles amados que estão ali nos esperando, como é bom. Quando a Bíblia fala que Enoque, ele andava com Deus, meus irmãos, eu creio que Enoque, ele fazia como Jesus. Porque Enoque, ele vivia a vida dele. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, que Enoque viveu 300 anos, e aí ele gerou filhos e filhas. Então ele viveu a vida comum do lar. Ele viveu 365 anos com filhos e filhas. A vida comum do lar. Então eu creio que Enoque, ele se retirava para ter aquele momento com Deus. E quando Enoque saía de casa, ele sabia que ele iria voltar. Isso não está escrito, tá bom, irmãos? Eu imagino. A forma de Enoque ter andado com Deus. E Enoque saía, tinha um momento dele com o Senhor e ele voltava para as suas atividades. Mas eu creio que Enoque tinha um entendimento, que quando ele saía para encontrar com o Senhor, ele estava indo para casa. E teve um dia que ele foi se encontrar com o Senhor, eu imagino, e chegou em determinado momento, ele falou, Senhor, eu preciso voltar. E Deus falou, não, você não vai sair de casa. Você não vai mais voltar. Você vai ficar comigo eternamente. E ele não mais voltou. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Esse dia eu estava conversando com um irmão, o irmão falou assim, pastor, eu queria tanto ser como Enoque. Eu falei, se eu fosse, eu não estaria falando com você agora. Mas eu também. Como seria bom andar com Deus e de repente Deus falar assim, você não vai voltar mais. É o único registro. Tem Elias. Não, Elias foi de uma outra forma. Elias foi levado numa carruagem de fogo, ele não passou pela morte, mas foi uma outra realidade. Enoque foi por causa da sua comunhão com Deus. Deus o tomou para si. Você não será mais de mais ninguém, Enoque. Você será meu eternamente. Sabe por quê? Esse desejo sempre esteve no coração do Senhor. Aí Jesus vem e fala, Pai, o meu desejo é que esses que o Senhor me deu estejam sempre comigo, que eles estejam sempre comigo, que eles vejam a glória que o Senhor me deu. Esse é o desejo do Senhor. Eu estou terminando, irmãos, mas andar com Deus, tendo filhos e filhas, significa andar com Deus, administrando com Deus aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas é andando com Ele. É andando com Ele. Que nesses 365 dias de 2024, que ainda não se findaram, seja marcado ainda por gratidão a Deus, por causa da sua bondade e fidelidade. E que o ano de 2025, mais 365 dias, que todos os dias sejam de um crescente caminhar com Deus, até o momento em que a gente não seja mais. E que a gente esteja diante do nosso Deus eterno. Eu sonho, irmãos, com um dia eu entrando na presença do Senhor e Ele... Eu não sei se vai ser assim, tá bom? Ele colocando as mãos nos meus ombros
e dizendo assim: vem, vem. Vem para o lugar que está preparado para você. Eu desejo esse momento. Não sou suicida. Eu creio na vida. E para mim, vida é estar com Cristo. Que os 365 dias do próximo ano seja de um caminhar próximo de Deus. Pastor, e as outras coisas, elas não serão acrescentadas. Como sempre, o Senhor acrescentará. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de viver. Pelo contrário, você vai fazer isso com Deus. Quem aqui, pode levantar a mão, isso não vai ser gravado, tá bom? Não tem como, aqui não é filmado. Mas quem aqui, nesse período do ano, já fez promessas para Deus para o ano seguinte? Não necessariamente agora. Quem aqui nesse período de virada do ano já fez promessas para Deus? Levanta a mão. Só eu? Os que não fizeram, Deus abençoe você. Eu já fiz muitas. Muitas. Ah, Senhor, o próximo ano, Meus irmãos, nós podemos fazer promessas para Deus, podemos. É certo que nós podemos. Nós só não podemos garantir que nós cumpriremos essas promessas. Mas não importa. Sabe por quê? Porque Ele fez promessas. E Ele não prometeu que estaria conosco em um ano. Ele não prometeu que estaria conosco 365 dias. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele cumpre o que diz. Então eu me apego não ao que eu prometo, eu me apego ao que Ele prometeu e cumpre. Ele estará conosco nos próximos 365 dias, dos próximos anos, dos próximos séculos, até a sua volta. Por isso, se você é crente em Jesus, você deve ser grato, pelo menos nesta noite, muito grato, sabe por quê? Porque você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e esse sangue te fez experimentar um selo, e esse selo, segundo Paulo aos Efésios, capítulo 1, esse selo, versículo 14, esse selo é a própria presença do Espírito de Cristo que habita em seu povo, até o fim. É o penhor da nossa herança, até o fim. Então não importa o que vai acontecer ano que vem. O que importa é que nós podemos ter a certeza que Ele estará conosco todos os dias. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um feliz com Jesus 2025. Amém, irmãos?